Boa tarde, doutor. Próximo, 173 da pauta. Relator, desembargador federal Luiz Alberto Azevedo Orvale. Sustentação oral, doutor Cristiano de Souza Rodrigues, por Alexandre Schemberg e outros. Com a palavra o relator. Os autores ajuizaram a ação ordinária em face do INSS com o objetivo de reconhecimento da ilegalidade flagrante do gabarito da questão número 57 do concurso INSS 2015. Narra que a banca, ao publicar o gabarito definitivo, alterou o gabarito da questão 57 do caderno de certo para errado, com o que discorda. Afirmam que a banca alterou o gabarito porque a afirmação feita no item contraria o disposto no parágrafo 10 do artigo 11 da Lei 8.203 de 91. A sentença julgou improcedente os pedidos, os autores apelam, pugnam pela reforma da sentença no sentido de acolher o pedido inicial para declarar a nulidade da questão 57 diante de flagrante ilegalidade do gabarito definitivo da questão por violar a legislação federal e determine que o apelado atribua a pontuação de 1 ponto a todos os autores, conforme o critério estabelecido no item 8.15.2 do edital, com a consequente publicação das notas dos apelantes com a nova posição dentre seus concorrentes e efetivação definitiva da nomeação e posse no cargo público, sem preterição à ordem subjúdice de classificação, por ser de inteira justiça. Com contrarrazões, vieram os autos a essa Corte. Conceder a palavra para sustentação oral por 15 minutos. Inicialmente, muito boa tarde. Ilustríssima senhora desembargadora, presidente dessa quarta egrégia turma, na pessoa da desembargadora Vivian Caminha. Excelentíssimo senhor relator, Luiz Alberto. Desembargador, excelentíssimo senhor Alfredo Silva. Também representante do Ministério Público, doutora Adriana Mello, demais presentes servidores. É de conhecimento de todos que esse já é pacífico no Supremo Tribunal Federal, também no STJ, assim como também aqui nesse tribunal, de que não cabe discussão sobre o ato administrativo e da liberdade do ato discricionário por parte da banca em alterar questões de concurso público. E, obviamente, que não estamos aqui hoje para discutir a questão do ato discricionário, da alteração do gabarito da questão. O que estamos aqui tratando hoje é da excepcionalidade em que admite o controle de legalidade do ato discricionário em alterar o gabarito e quando motivado, e que essa motivação seja realmente legal. De fato, no concurso do INSS, o ano passado, foi de repercussão nacional, é um concurso muito esperado por vários candidatos no Brasil inteiro, extremamente disputado, e que levou aos candidatos a um nível de conhecimento extremamente elevado, principalmente na parte de direito previdenciário. Obviamente que a legislação carro-chefe, digamos assim, dessa parte de direito previdenciário é a legislação 82.13 de 91, que trata sobre a lei de benefícios e que traz no seu escopo inicial, obviamente, a classificação dos seus segurados entre segurados obrigatórios e segurados facultativos. Ou seja, diante do regime geral de previdência social, você é segurado obrigatório ou você é segurado tecnicamente facultativo. Diante dessa situação, apresenta então a banca CESP uma questão de número 57 do caderno ALGA, dizendo que, conforme o disposto da Lei 82.13 de 91, julgue os itens a seguir acerca dos segurados do regime geral de previdência social e coloca em negrito, situação hipotética, 2 pontos. Pedro trabalha como professor remunerado de uma escola particular e concomitantemente explora atividade econômica agropecuária em regime de economia familiar em uma chácara de 2 módulos fiscais. Começa agora a questão dizendo, a assertiva 2 pontos. Nessa situação, Pedro é segurado obrigatório do regime geral de previdência social em relação a cada uma das atividades realizadas. Num primeiro momento, a banca CESP apresenta como resposta a um gabarito preliminar, dizendo que é certo. Que, hipoteticamente, de acordo com a Lei 82.13, essas 2 atividades, ou seja, professor remunerado, e a segunda, exploração de atividade econômica agropecuária em regime de economia familiar,
estão acobertadas no artigo 11 da Lei 82/13, são segurados obrigatórios. Em nenhum momento, Vossas Excelências, a questão aqui solicitou a classificação das espécies de segurados obrigatórios, entre eles empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso ou segurado especial. Apenas perguntou, ele é segurado obrigatório ou não, sem mencionar a espécie de tipo de segurado obrigatório. Até então, gerou até um conformismo no universo entre os candidatos de que, obviamente, a questão está correta. Basta olhar a literalidade dos incisos do artigo 11 da Lei 82/13. Por razão, de forma incoerente, a banca CESP, ao apresentar um gabarito definitivo, diz que o gabarito deve ser alterado de certo para errado, com a justificativa de que a afirmação feita no item contraria o disposto do parágrafo 10º do artigo 11 da Lei 82/13. Ou seja, não reconhece mais a atividade de Pedro, que exerce atividades de exploração de atividade econômica como segurado obrigatório. Em contrapartida ou contrassenso, a banca está dizendo que Pedro, nessa segunda atividade, não é segurado obrigatório. E se não é segurado obrigatório, então ele só pode ser segurado facultativo. Mas para ser segurado facultativo, a própria legislação, a Lei 82/13, assim como o seu decreto regulamentador 3048, diz que para ser segurado facultativo, você tem que ser dono de casa, síndico não remunerado ou estudante. O que não se enquadra nos fatos. O que, por ora, nesse momento, ao olhar o direito administrativo num ato administrativo típico, em que nós temos 5 elementos, competência, motivo, forma, objeto e finalidade, é possível isso, sem discussão nenhuma, de atuar no ato discricionário, no seu mérito, mas o seu mérito tem que ser exercido dentro dos parâmetros legais. O que não é possível é um ato discricionário, a administração pública exercendo o seu poder discricionário num ato administrativo extrapolar os limites da lei ou agir em contrário à legislação. Exatamente no ponto motivo que exige o substrato jurídico e substrato de fato, só é possível dizer que o motivo é legítimo e legal se encontrar um substrato de fato e um substrato jurídico. O que, por ora, nesse momento, quando a banca altera o gabarito da questão, perde o substrato jurídico que ampara o motivo do ato em sustentar que a questão está errada. De maneira alguma aqui, Vossas Excelências, eu estou dizendo que é errado alterar o gabarito da questão. De maneira alguma. Mas quando se altera o gabarito de uma questão, está se praticando um ato discricionário. E o ato discricionário deve ser balizado dentro dos pontos da legislação. Em especial, a questão fez referência a uma lei federal, a Lei 82/13. Nem estamos falando em doutrina, estamos falando da própria legislação. E, obviamente, quando a gente traz o princípio da legalidade vinculado ao edital, o princípio da vinculação do edital, o próprio edital do concurso INSS, de número 1/2015, no seu item 13.31, diz que vai seguir a legislação em vigor. E, obviamente, quando ele pergunta se, de fato hipotético, essa pessoa, Pedro, ao exercer a atividade de professor remunerado, ou então, e também, ao exercer a atividade econômica, se ele é segurado obrigatório de forma genérica, é óbvio que temos que enquadrar na situação de obrigatório. Não estamos aqui adentrando no mérito se ele era contribuinte individual ou se ele é segurado especial. Isso, quando a gente fala de forma genérica e hipotética, eu faço menção ao caput do artigo 11, que ele diz exatamente o seguinte: são segurados obrigatórios, 2 pontos. Empregado doméstico, desde que exerça tais atividades. Empregado, desde que exerça tais atividades. Contribuinte individual em tais atividades. Trabalhador avulso em tais atividades. Segurado especial em tais atividades. Sem mencionar ainda a condição de inscrição e sem mencionar ainda se ele está contribuindo de forma regular e sem mencionar ainda se ele está em prazo de carência para futuro gozo de algum tipo de benefício previdenciário. Hoje eu estou aqui na qualidade de advogado autônomo e, por exercer essa minha atividade remunerada, em tese,
De acordo com o artigo 11 da Lei 82.13, eu sou segurado obrigatório. Agora, se eu estou inscrito e filiado no INSS, se eu estou contribuindo para ele, para que no futuro eu possa ter direito aos meus benefícios previdenciários, é uma outra coisa. A gente não está discutindo na questão se eu estou apto a ter gozo do benefício previdenciário. A questão é, a atividade que eu exerço hoje como advogado não pode ser capturada como empregado. Nem empregado doméstico, nem trabalhador avulso, nem segurado especial, nem mesmo facultativo. Eu caio exatamente no antigo nome que se dava para os autônomos. Assim como também fiz menção às peças que Vossas Excelências têm acesso, quando a gente vai consultar um médico, da mesma forma, exerce atividade remunerada como autônomo, presume-se que ele, nos termos da lei, é segurado obrigatório. Se ele está contribuindo ou não, é outra situação. O que de fato temos hoje, Vossa Excelência, que olhando para a Lei 82.13, não há como sustentar que o gabarito dado como errado encontra consonância e amparo legal dentro da legislação. Porque se mantivermos hoje a corroboração da sentença de primeiro grau do Excelentíssimo Senhor, o juiz monocrático, estaremos atestando claramente que, diante da Lei 82.13, Pedro, numa dessas atividades que a questão em momento algum fez referência a qual delas ele não é segurado obrigatório. E, em contrapartida, estaremos afirmando aqui nesse julgamento de que uma dessas atividades ou é facultativo ou não está acobertada, agasalhada pela legislação 82.13. Eu tenho certeza, Vossas Excelências, que hoje em procedimento administrativo, uma pessoa que estivesse nessa situação do Pedro fosse bater numa agência do INSS dizendo eu quero me filiar ao INSS para estar acobertado, agasalhado pelo regime geral, com certeza o INSS iria enquadrar ele numa situação de segurado obrigatório e não de facultativo. Agora, qual espécie estaremos enquadrando ele? Aí é uma outra situação no caso concreto, que não vem o caso da questão. De fato, quando vem na parte da contestação, o Ministério, o representante da União, vem em sua defesa, diz que no caso concreto eu não posso dizer que ele é contribuinte individual porque não temos ainda a comprovação da sua inscrição. Mas em momento algum a questão disse isso no caso concreto. Estamos discutindo um caso hipotético. O juízo monocrático, ao reafirmar, então, as intenções da contestação, diz que, no caso concreto, nós não temos comprovante da filiação e da inscrição. Portanto, ele não estaria em gozo dos benefícios de um contribuinte individual. Mas a questão é clara, e está em negrito dizendo, situação hipotética, Pedro é ou não é segurado obrigatório? Sem mencionar, novamente, nenhuma dessas categorias de segurado obrigatório entre empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial. Vou mais ainda para elucidar bem essa questão, porque não se trata de entrar no ato administrativo no seu mérito, mas sim do aspecto de legalidade. Temos uma escola de juízes federais em Porto Alegre chamada SMAF, em que vários magistrados hoje lecionam aulas à noite lá. Obviamente que estão prestando serviço remunerado também estarão agasalhados, caso queiram, pelo regime geral de previdência. Tanto é que a entidade tem que recolher o RPA. E, por disposição da lei, tem que recolher a contribuição do INSS, imposto de renda, em alguns casos até mesmo ISS. Agora, se o professor não contribui, não se filiou ao regime geral, senão ele não se inscreveu na condição de contribuinte individual, é uma faculdade dele. O fato que a lei diz, artigo 11 da Lei 82.13, são segurados obrigatórios. Empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso, segurado especial. E reforço novamente a Igreja Turma que em nenhum momento a questão perguntou qual a espécie, mas só perguntou se ele é segurado obrigatório. Então, nesse momento, Vossas Excelências, eu saliento que não se trata de uma questão regra geral, mas sim de uma questão de exceção. E se é uma questão de exceção, nós temos que olhar ela dentro da questão de exceção. Do ato administrativo, uma vez que nós temos a motivação do ato, como a banca fez, justificando por qual motivo alterou o gabarito, a motivação também vincula o ato administrativo. E se a vinculação do ato administrativo está adstrita à fundamentação, a fundamentação também tem que ser legal, sob pena do ato ser ilegal. E também é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência,
que os vícios do motivo, os vícios do objeto, os vícios de finalidade, geram vícios que não admitem convalidação do ato. Não havendo convalidação do ato, a única coisa que nos resta hoje é pedir anulação da questão. Não temos como convalidar tratando de um vício absoluto. Eis o porquê, o motivo que nós salientamos na petição o pedido de anulação do ato, uma vez que a atitude praticada pela administração pública, no exercício do seu ato discricionário, viola os dispositivos legais da Lei 82/13 e afronta diretamente o dispositivo legal. E, por consequência, pedimos anulação dessa questão, num caso excepcional, para atribuir a pontuação desses candidatos. E que sejam reclassificados. E se estiverem na sua ordem de classificação, que sejam, consequentemente, nomeados para essa situação. Tratando-se de uma situação excepcional, Vossas Excelências, requeremos que tratem dessa questão exatamente como uma questão de exceção, não como uma questão de regra. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Com a palavra o relator. Cumprimento o ilustre procurador. A matéria, em tese, está já pacificada, como todos sabem, com decisão do Supremo Tribunal em repercussão geral, em que não pode o judiciário sindicalizar atos de banca de concurso. Essa decisão foi flexibilizada em parte em situações excepcionais em que há o desrespeito ao edital ou em situações evidentemente teratológicas. No caso presente, no que diz respeito ao mérito em si da questão, o juízo muito bem demonstrou que, embora tortuosa a explicação administrativa, ela não é absurda, e houve uma explicação científica da banca examinadora com relação à questão. E por essa razão, não vejo como que se possa adentrar nessa análise se a questão está certa ou se está errada. Então, o que se poderia examinar aqui é a questão da mudança do gabarito. Isso sim que foge um pouco do normal, do que vem sendo julgado. A pergunta é, poderia a banca reconhecer um erro num gabarito preliminar e depois fornecer uma nova resposta num novo gabarito? Eu examinei o edital não tem previsão para isso, não há previsão para isso. E o que se vê é que efetivamente houve o reconhecimento desse erro e o novo gabarito foi disponibilizado através dos meios eletrônicos e esta solução foi a mesma que foi utilizada para todos os candidatos, não houve prejuízo específico de algum candidato. E me parece que é possível isso, que se reconheça que tenha havido alguma incongruência e que essa congruência tenha sido corrigida pela banca. Então, por esta razão, eu não vejo razão para alterar a sentença e, por isso, nego o provimento à apelação. Eu não lancei no sistema, mas eu vou pedir vista, porque eu sei que essa prática é muito comum nos concursos do Ministério Público Federal, é admitida, mas, se não me falha a memória, isso é que eu quero conferir, tem que ter previsão no edital. Sem previsão do edital, a banca não poderia. Então, se tem um erro, tem que anular e não simplesmente alterar o gabarito. Mas eu vou confirmar isso, porque eu estou puxando pela memória essa questão. Né? Então, eu vou pedir vista, não sei se Vossa Excelência aguarda. Então, após o voto do relator, no sentido de negar provimento à apelação, pediu vista a desembargadora Viva e aguardo o desembargador Cândido. Obrigada, doutor.